Olá, senhoras e senhores! Hoje eu quero trazer para vocês uma coisa muito bacana, que é o trabalho associado dentro da ideia de números racionais, tá? Como assim trabalho associado, professor? Vou te dar dois exemplos para podermos aplicar essa formulinha aqui bonitinho, tá? Vamos pensar em um muro. Queremos construir um muro bonitinho, tá? E aí você pensa assim, bom, eu tenho aí dois orçamentos. O orçamento do meu pedreiro, do primeiro pedreiro, que eu vou chamar de pedreiro 1, ele fala que ele consegue construir esse muro aqui em 40 dias. Ok. E o pedreiro 2, ele consegue construir o mesmo muro em 60 dias. Aí a minha pergunta é, e se eu colocar o pedreiro 1 e o pedreiro 2 para fazer esse muro? Quantos dias eles vão levar? Ok? Então, galera, atenção. Trabalho associado é isso. É você ter duas coisas diferentes relacionadas a tempo, ok? Olha a nossa fórmula. T1, T2 representam tempo. Então, se você tem duas pessoas trabalhando separadamente, e elas levam tempo. E se elas trabalhassem juntas, quanto tempo ela levaria? Isso é trabalho associado, é associar o trabalho das pessoas. Outro exemplo legal, eu tenho uma gráfica, por exemplo. Essa gráfica tem duas impressoras. A impressora 1 faz 100 impressões em tantas horas. A impressora 2 faz 100 impressões, ou seja, a mesma quantidade, em tantas horas. Mas e se eu colocar as duas para produzirem um total de 100? Quanto tempo elas vão levar? Então isso é muito bacana, esse trabalho associado, tá? Cabe em muitas situações do nosso cotidiano, muitas. Eu vou dar dois exemplos aqui, esse é o nosso primeiro exemplo. Beleza? Então, se o pedreiro 1 leva 40 dias e o pedreiro 2 leva 60 dias, quantos dias vão levar os dois trabalhando juntos, together? Bom, a nossa fórmula é o seguinte, esse N, ele representa justamente esse total, esse trabalho associado, esse Nzinho aqui é o trabalho associado. T1 e T2, como eu falei, é o tempo que cada um deles leva. Então, quanto vale T1? Tá aqui, ó, esse é o nosso T1, é o tempo para o primeiro pedreiro. E T2 é o tempo para o segundo pedreiro. E se eu invertesse, professor, ia dar ruim? Ia ficar diferente? Não, ia ser a mesma coisa, tá? Então, vamos resolver isso. N vai ser igual a 40, que é o T1, que multiplica o T2, que é 60. E isso vai ficar dividido por 40 mais 60. Então, N é igual... antes de fazer essa multiplicação, vamos somar aqui embaixo, porque dessa maneira nós temos multiplicação em cima e um número embaixo. Ou seja, podemos cortar 0, 0, 0, 0, sobra 4, 6 e 1. Então, a nossa resposta vai ser 24 dividido por 1, ou seja, 24. 24 o quê? Dias. Ou seja, ao invés de levarmos ali 40 ou 60 dias, se os dois pedreiros trabalharem juntos, eles vão levar 24 dias. Muito mais rápido, quase a metade do primeiro pedreiro aí, né? Então, a gente só consegue calcular isso graças a essa ideia de trabalho associado, tá bom? Mas, professor, eu só consigo associar dois elementos assim? Eu não consigo trabalhar... Se eu colocasse um terceiro aqui trabalhando, eu ia conseguir associar? Sim, iria conseguir. Mas a fórmula é um pouquinho diferente. Acho que não tem necessidade da gente ficar falando sobre as outras possibilidades, tá? No final desse vídeo, eu dou um toque como seriam os três, tá? Mas eu quero dar um outro exemplo aqui com dois. Esse exemplo é muito clássico, já caíram em vários vestibulares, é muito legal pensar sobre isso, tá? Imagine que a gente tem aí uma piscina. Uma piscininha assim, ó. E a gente quer encher essa piscina, tá? Só para ficar bonitinho, ó, que bonitinha essa piscininha.
Legal, piscininha. Torneirinha aqui, ó. Tem uma torneirinha para cá. A válvula da torneirinha. E temos aqui uma, sei lá, uma mangueira. Ok? E aí a gente pode pensar assim, bom, essa torneira, ela encheria sozinha, aí a gente vai pensar sozinha. Essa torneira encheria essa piscina aí sozinha em 3 horas. E a mangueira encheria em 2 horas. Mas e se eu puser os dois ao mesmo tempo? Como que ficaria? Quanto tempo levaria para encher? Aí, ó, a aguinha saindo. Quanto tempo que vai levar para encher isso? Muito simples. Aplica a formulazinha de trabalho associado, tá? É muito fácil. Vamos verificar como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Ou seja, o nosso Nzinho é 6 dividido por 5. Se você dividir 6 por 5, você vai obter 1,2, ok? 1,2. Ah, uma coisa muito interessante, estamos trabalhando em horas, então é 1,2 horas. Isso não são 20 minutos, ok? Isso não são 20 minutos. Você tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Por quê? Concorda comigo que 1,2 é 1 mais 0,2? Certo? E quem é esse 0,2 aqui, ó? Isso é hora e isso daqui é minutos. Show? Então, eu tenho 0,2 de minutos. Ou então, 2 décimos de 60 minutos, tá? Já que isso daqui é em hora. Quantos minutos tinha uma hora? 60. Então, 2 décimos de 60 vai equivaler aí a 12. Então, na verdade, se a gente quiser passar isso daqui para horas e minutos, esse cara daqui ficaria assim, ó. N igual a 1 hora e 12 minutos, tá bom? Cuidado com essa vírgula dentro da hora. Portanto, ser humano, ao invés de você levar 2 horas só com a mangueira ou 3 horas só com a torneira, você vai levar 1 hora e 12 minutos ou 1 hora, 1,2 horas para encher essa piscina utilizando os dois elementos ao mesmo tempo. Tá bom? Então é muito bacana, essa fórmula é muito interessante. Trabalho associado é uma coisa que acontece de verdade no nosso cotidiano. Então tá aí uma aplicação para os números racionais. Ué, professor, mas onde que está a aplicação dos racionais? Horas, bolas. Olha só, uma fração aqui, ó. Acabamos de dividir um número por outro e gerou um decimal. Então, isso acontece e estamos trabalhando com números decimais. Beleza? Como eu falei, como prometido, como que ficaria essa fórmula aqui para 3 elementos? Se temos 3 elementos, temos T1 e temos T2 e temos o T3. Tá? Você pode aplicar isso aqui até T quanto você quiser. T10, T não sei o que, tá? Como que fica isso? É o seguinte, a fórmula ficaria em cima, você tem que fazer a multiplicação normal. Então, se você tem T1, se você tem o T2 e você tem o T3, você tem que fazer a multiplicação deles. E o denominador é aonde muda. Aqui muda um pouquinho. Porque você tem que sempre trabalhar em par. Ou seja, eu tenho que fazer T1 mais T2. Aliás, desculpa. Voltando, temos que trabalhar em pares. T1 vezes T2 mais T1 vezes T3. Então, olha só. Peguei o T1, tá aqui, juntei com o T2 e com o T3. Agora, o que falta fazer? O T2 vezes o T3. Então, galera, a fórmula sempre vai estar associando 2 em 2 aqui embaixo. Na parte de cima, que é o numerador, você só multiplica todo mundo. E na parte de baixo, você associa de 2 em 2. Associa com multiplicação e separar todos eles por adição, tá? Então, se fosse com 4, T1 vezes T2 vezes T3 vezes T4,
dividido por T1 mais T2, T1 vezes T2 mais e assim por diante. Tá bom? Você vai juntando todos aí. Mas não tem necessidade. Fique só com essas duas fórmulas aqui, aplique aí, porque com 4 elementos vai ser muito difícil de aparecer em exercícios, tá bom? Essa daqui, ó, coraçãozinho, olha que bonitinha que ela é. Trabalho associado, acontece de verdade no nosso cotidiano. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!